que acompanha o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, dia 5 de agosto de 2024, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Na passagem de Jeremias 28, vemos um confronto dramático entre dois profetas, Jeremias e Ananias. O pano de fundo desse confronto é o conflito contínuo entre Judá e Babilônia, quando os babilônicos haviam levado muitas pessoas de Jerusalém para o exílio na primeira deportação. Ananias, um falso profeta, chega a proclamar que dentro de 2 anos o Senhor destruirá a Babilônia e trará de volta os exilados para Jerusalém. Esta mensagem é diretamente contrária às profecias anteriores de Jeremias, quando ele advertiu o povo de Judá a não declarar guerra à Babilônia. A resposta de Jeremias a Ananias é firme e inabalável. Ele chama Ananias de mentiroso, afirmando que a verdadeira profecia vem do Senhor, não da imaginação própria do profeta. Jeremias afirma que o exílio durará muito tempo, como já havia sido revelado. Este confronto revela os altos riscos envolvidos no ofício profético. Os verdadeiros profetas, como Jeremias, são chamados a falar a palavra de Deus, mesmo quando ela é impopular ou difícil de ouvir. Profetas e profetisas são servos da palavra. Devem estar dispostos a denunciar aqueles que falseiam a palavra de Deus para enganar o povo. Ao mesmo tempo, o povo deve discernir cuidadosamente entre os verdadeiros e os falsos profetas, para não ser desviado do caminho do Senhor. A lição dessa passagem é que a palavra de Deus é vida, é alimento que anima a vida do povo. Quem falseia a palavra de Deus, quem a manipula em favor dos poderosos da terra, é alguém que está morto, alguém sem vida, como aconteceu com Ananias. Estamos a serviço da palavra de Deus, mesmo quando isso nos expõe a circunstâncias difíceis. A profecia de Jeremias, embora dolorosa, provou ser verdadeira. Deus não pode ser manipulado. Ele não está aí para consertar as encrencas nas quais nós entramos por arrogância. O povo de Judá poderia ter resistido à Babilônia pacificamente, sem entrar numa guerra suicida. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ensinou Jesus. Não é com violência e arrogância que resistimos aos poderosos. Resistência pacífica é não dar aos opressores mais poder do que eles já usurparam. O outro extremo é a covardice, e é tão grave quanto a violência. Justiça e paz é que nos torna diferentes daqueles que tentam nos oprimir. A atitude de Ananias está embasada em uma compreensão sobre Deus. Um Deus guerreiro que se coloca do lado de algumas pessoas para favorecê-las, em detrimento de outras pessoas a quem Deus colocaria em situações difíceis. De outras pessoas a quem Deus deveria tratar com hostilidade, violência, rancor, castigo e, por fim, o padecimento eterno no inferno. Esse é o Deus de Ananias. E qual é o Deus mostrado no Evangelho por Jesus? Um Deus pai e mãe, como tantos pais e mães de nossa época que provêm alimento para suas crianças. Um Deus companheiro,
conforme a etimologia dessa palavra, que vem do latim. Companheiro é compane, aquele com quem se reparte o pão. É esse Deus que Jesus quer mostrar para seus discípulos e para as multidões. Um Deus que cuida das necessidades de seus filhos. E por isso, os discípulos é que têm que distribuir os pães à multidão, em vez de despedir os famintos e de mandar embora aquelas pessoas sem nenhum alimento. O evento narrado em Mateus 14 ilustra como Jesus é o verdadeiro pão da vida. Antes de dar às multidões os pães materiais, ele já havia nutrido a fome espiritual, existencial daquelas pessoas com o pão da palavra. As multidões vieram ouvir Jesus falar sobre o reino de Deus e ficaram tão cativadas por suas palavras que o seguiram até aquele lugar desabitado e ali permaneceram sendo alimentadas espiritualmente pelo pão da palavra. Jesus é a fonte de toda a realização humana, realização verdadeira e duradoura, mesmo quando temos muitos problemas e preocupações, porque as palavras e ações de Jesus nos animam a prosseguir na caminhada. Aproximemos então de corações e mente abertos, prontos a celebrar com o pão da vida, pão da palavra, e a partilhá-lo generosamente com um mundo faminto de fraternidade, justiça e paz. Acreditemos no Deus de Jesus e não no Deus de Ananias. Alimentemos as multidões famintas, materialmente e espiritualmente. A presunção de Ananias foi exposta por Jeremias como uma mentira perigosa. Que tenhamos a coragem de falar a verdade que vem de Deus e a sabedoria para reconhecê-la, mesmo quando isto for contra nossos desejos ou expectativas. Shalom de Jesus Cristo. Vivamos em paz.